Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, hoje, 17 de setembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. E hoje nós vamos retomar a pergunta de número 111, tá? Vamos fazer a nossa prece? Divino amigo Jesus, é sempre com uma alegria em nossa alma podermos nos reunir em torno da obra O Consolador, que se transforma verdadeiramente em um consolo para todos nós que aqui estamos na terra encarnado, passando pelas as tribulações do dia a dia, carregando a cruz de palha na fala do nosso Emmanuel, mas que cansa, Senhor. Que nós possamos, divino amigo, em busca do Consolador prometido, entendermos o objetivo de estarmos na terra, adquirirmos força e coragem para perseverar no nosso dia a dia e para aprendermos as lições que nos cabem. Muito obrigada, divino amigo, por esse momento de estudo e te rogamos a inspiração necessária, o amparo necessário para que possamos, divino amigo, aprendermos, meditar, refletir e colocar em prática na nossa vida diária. Muito obrigada, amor querido. Vamos lá então? É justa a fundação de institutos para a educação sexual, que ele falou, quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados das tabelas administrativas, dos auxílios oficiais, da classificação de salário, das situações de evidência no magistério, das promoções, etc., para sentirem nos discípulos os filhos reais do seu coração, será acertada cogitar-se da fundação de educandário dessa natureza, porquanto haverá muito amor dentro das almas, assegurando o êxito das iniciativas. Então, o primeiro ponto que ele coloca para se falar de educação sexual é quem for falar ter amor o suficiente para os evangelizando, para os educando. Amor o suficiente. Os professores do mundo, todavia, considerado o quadro legítimo das exceções, ainda não passam de servidores do Estado, angustiados na concorrência do profissionalismo, na sagrada missão de ensinar. Na sagrada missão de ensinar, eles instruem o intelecto, mas de um modo geral, ainda não sabem iluminar o coração dos discípulos por necessitados da própria iluminação. Nós comentamos a semana passada até aqui. Vamos agora finalizar, tá? Examinar a questão desse modo e atendendo às circunstâncias das posições evolutivas, consideramos que os pais são os mestres da educação sexual de seus filhos, indicados naturalmente para essa tarefa, até que o orbe possua por toda parte as verdadeiras escolas de Jesus, onde a mulher, em qualquer estado civil, se integre na divina missão da maternidade espiritual de seus pequenos tutelados. Olha que coisa. Enquanto nós não temos escolas, verdadeiras escolas de Jesus, cabem aos pais esse processo da educação sexual. Quando eles o têm, quase sempre não têm também. E aí ele veio e fez outra chamada para a mulher e para o homem. Ele diz, onde a mulher, em qualquer estado civil, seja solteira, seja casada, se integre na divina missão da maternidade espiritual de seus pequenos tutelados.
Então eu saio daquele movimento de apenas me sentir mãe do filho que eu pari, mas me sentir mãe de todos aqueles que estiverem sobre a minha responsabilidade, independente de estado civil, independente de ter parido ou não, independente de ter casado ou não, porque é essa a função da mulher. A mulher, ela carrega a maternidade. Quando a gente fala em maternidade, você já imagina a barriga e parir. Não, nós estamos aqui na terra para treinar a maternidade, para cuidar de gente, cuidar de criança, cuidar de pessoas. Isso é maternidade. Por isso que ele coloca: se integre na divina missão da maternidade espiritual. E ele diz que isso aqui é quando nós tivermos verdadeiras escolas de Jesus. Então, se eu for professora, me vê na condição de mãe. Se eu estou na rua, chega uma criança, ele vai me ver na condição de mãe, nesse processo de maternidade. E onde o homem, convocado ao trabalho educativo, se transforme num centro de paternal amor e amoroso respeito para com os seus discípulos, para com os seus alunos. Você imagina, às vezes tem professor que se envolve com crianças, com jovens de menor. Cadê a posição de pai? Ou então ver a criança, o adolescente fazendo: esse problema não é meu, não estou nem aí, não sou pai. Não é assim que a gente diz? Não é assim que nós falamos de: eu não estou nem aí, não sou pai, não sou mãe. A mãe que dê jeito lá. É assim que a sociedade ainda é. E o convite é: trate a todos, utilize a maternidade espiritual, que foi a maternidade que Jesus convidou a Maria de Magdala. Porque ela não podia ser mãe, fisicamente, biologicamente falando. E Jesus, obviamente, que ele sabia, e a convida a ser mãe. Ela diz: mas eu não posso. Ele disse: mas eu não estou te pedindo para ser mãe da carne. Eu estou pedindo para ser essa mãe aqui, essa mãe espiritual, essa maternidade espiritual. Lindo isso aqui. Então, a sociedade que está hoje, o grupo de trabalhadores que nós temos na educação, existe possibilidade de termos educação sexual na escola? Então, cadê o amor? 112, o Consolador. Como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos com esses ou aqueles processos novos, de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho. Então, quando ele faz a pergunta: como renovar o processo de educação para a melhoria do mundo? Ele diz: olha, pedagogicamente pode haver uma melhora aqui, uma melhora aqui. Mas, ou seja, ele coloca o lar também como esse instituto da educação. Por isso que ele diz: mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. Nós temos uma tendência muito grande a fazer rituais. É quase algo assim muito íncito na gente, entendeu? A gente sempre está ali envoltos em rituais. E o Evangelho, ele virou meio que o Evangelho no lar, feito por nós espíritas, virou meio que um ritual. E não verdadeiramente o Evangelho no lar. O Evangelho vivo no lar. O Evangelho vivido no lar. Então, quando você tem criança, você vive o Evangelho, e é nesse processo de vivência que você educa o Evangelho. Você educa a criança dentro dos postulados do Evangelho. Então, de repente, a criança me vem e me fala de um super-herói, e aí eu vou conversar sobre o super-herói. Mas eu vou te apresentar um super-herói, e eu vou te contar a história desse super-herói. E você vai apresentar o maior de todos, que é quem? Jesus, dentro da linguagem daquela criança. Então, esse processo de evangelho no lar é o evangelho vivo no lar, diariamente. Se de repente o filho meu vem e conta uma história, uma fofoca, aproveita aquele momento para evangelizar. Se de repente eu estou passando por uma situação um tanto difícil, e quando eu me vejo, já estou ali desesperada, eu digo: meu Deus, olha eu, tá vendo? A mamãe também
carrega as suas fragilidades. Mas vamos ver o que Jesus nos fala nesse momento. Vamos orar pedindo. Você está entendendo? Então é nessa vivência diária que a gente se educa e educa. Então nada vale fazer o evangelho todos os domingos, às 9 horas da noite, ou 7 horas da manhã, ou sábado, ou seja lá, qualquer dia, como um ritual, e isso não fazer parte da minha vivência diária. Esse é o propósito, é Jesus vivo, e não Jesus um ritual. Nesse movimento diário. Por isso é que ele diz: com esses ou aqueles processos novos, de conformidade com a psicologia infantil, mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o quê? O Evangelho. Só tem uma fonte de renovação, porque a pergunta é: como renovar os processos de educação? Que é o Evangelho. E um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. Vamos para 113, então? Os pais espíritas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos, ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos. A gente vê muito espírita falando: não, quando ele crescer ele decide o que ele quer fazer. E a pergunta é: você tem que deixar ele decidir? Esperar ele crescer para decidir? Como é que você deve se portar na condição de um pai espírita? Vamos ver o que Emmanuel responde. Olha que interessante. O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. Qual é a primeira fase? 7 anos. O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espíritas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres até os 7 anos deve ser encarada com indiferença. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar oportunidade, ensejo, a graves perigos. Olha só, isso aqui serve para tudo. Meu filho tem 3, 4 anos, qual é o sexo dele? Não, ele vai decidir quando ele quiser. Qual é a função? Se nem ele tem noção de sexualidade, ele pode trazer tendências. Mas a função do pai é educar, inclusive mostrar qual é a função dele, em que corpo esse espírito está encarnado. A mesma coisa é a religião, é necessário essa formação. A gente observa alguns vídeos, e normalmente são de irmãos protestantes, a gente não vê isso no movimento espírita. Eu estive em uma casa que eram protestantes, um casal de amigo muito querido, e a filhinha na época estava com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, não fazia-se alimentação antes da oração. E ela já sabia disso. Ela já virava a mãozinha, segurava com o pai, como eu estava lá, eu também tive que dar a mãozinha, né? Fazer. Eu achava o máximo aquilo, porque nós não fazemos. Quem que faz oração antes da refeição? Nós espíritas. A gente come um bicho, sai correndo um bicho, com o celular na mão ainda. Cadê o nosso cristianismo de sentar à mesa e agradecer a Deus pelo alimento? E eles pegavam a mãozinha, inclusive o dela, eu como era a 4ª pessoa também participava, o pai ou a mãe fazia a oração, e ela ficava de olhinho fechado, quando terminava, ela, amém, amém, ela não dizia amém, ela dizia amém, aquilo era uma festa para ela. Então você já está envolvendo a criança no processo religioso, de religiosidade, ensinando a ela, desde pequenininha, a agradecer antes da refeição. Então nos falta esse movimento de religiosidade que nós espíritas não temos com os nossos pequeninos. Então esse processo é pequenininho, é desde a infância. Pode observar isso, como nós não levamos muita religiosidade para o nosso dia a dia. Nesses movimentos de respeito, de educação, de agradecimento. E ele diz, na primeira etapa, ele usa termos aqui bem categóricos. Em sua primeira fase é o mais importante para todas as bases educativas.
Então, a base da educação daquela alma é até os 7 anos. Não vai fazer isso depois, não. Deixa o menino ficar torto até os 7 e achar que depois disso tu vai conseguir. Não, quando ele crescer eu vou corrigir, vai ficar pior. E normalmente esse período de 7 anos, principalmente hoje, os meninos e as meninas passam muito tempo com tablet na mão, porque é a primeira coisa que a gente dá de presente. Sabe por quê? Acaba entretendo a criança e você acha que fica livre. Esse era o período para educar. Esse é o primeiro ponto. E ele diz aqui mais, olha. Ele é bem categórico aqui, olha. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Em nenhuma hipótese. Quando ele crescer eu vou fazer. Não, agora ele não entende, dá para ficar com a babá. Esse é o período de maior importância. Que quem está educando a creche, a babá, o tablet, o pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar oportunidade a graves perigos. Graves perigos. A criança, esse espírito reencarnado vai sofrer na vida adulta? Vai, com as suas atitudes vai, pela falta de educação. Mas a mãe e o pai também vai junto. Esse já é o castigo do pai e da mãe, por não ter educado lá na infância. Já começou a carregar a cruz. Porque é impossível um filho e uma filha sofrer e você não sofrer as consequências disso. Você não sentir dor também. Então é pequenininho. Facilidades demais, permissividade demais. Tudo pode. Essa falta de sentar e conversar. Aí forma esses adultos que a gente tem hoje. Foi até uma palestra que eu vi no Haroldo esse final de semana, mas eu achei muito interessante, porque na verdade era o neto do Mahatma Gandhi. Esteve com o Haroldo em Brasília, fizeram palestra e o neto contou uma história. Eu acho que vale a pena repetir, porque cabe aqui. O neto de Mahatma Gandhi contando que ele aprontou uma quando era criança. E parece que foi algo bem complexo mesmo, bem feio. E ele foi conversar com o vô, o Gandhi. Ele disse: vô, o senhor vai me castigar? Ele disse: não, eu vou me castigar. Por que, vô? Porque você não conseguiu aprender com o vô. Eu não fui o suficiente competente para lhe ensinar a ser pacífico. Eu falhei. Eu errei contigo, eu não tive capacidade, então eu vou me punir. E o menino ficou olhando. Eu vou passar 15 dias fazendo jejum, porque ele não se alimentava. Quando ele queria se punir, ele ficava sem se alimentar. 15 dias. Quando deu 7 dias, 8 dias, o neto comia e olhava para o vô fazendo jejum. E ele começou a se machucar muito com aquilo. Ele chegou e disse: vô, por favor, come. Eu juro para o senhor, eu nunca mais vou fazer isso. Mas eu não aguento ver o senhor passando fome desse jeito. Então, olha a maturidade de um Gandhi. Ele não culpa o neto. Ele diz: eu, Gandhi, não fui capaz de te ensinar. Então, quando nós olhamos para um filho adulto, dando trabalho ainda, o primeiro movimento era esse: eu não tive capacidade de educar para transformar essa criatura no que é hoje. A responsabilidade é minha. Eu falhei como mãe e eu falhei como pai. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do criminoso. Acelerado é criminoso. Isso aqui deveria ser assim outdoor para a educação. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do criminoso. Permissividade, tudo pode. A própria reencarnação não constitui em si mesma restrição considerável à independência absoluta da alma necessitada de expiação e corretivo. Quantas vezes a reencarnação nos limita?
Já é uma forma de correção, restrição. Olha, o fulano desenvolveu muito a inteligência, mas utiliza a inteligência para fazer o mal. Vamos fazer restrição. Volta, mas com a caixa craniana, com a máquina cerebral imperfeita. Eu não tenho como tirar o que ele já aprendeu, porque o espírito não regride. Mas uma vez encarnado, ele vai estar em processo de restrição, porque ele não terá um aparelho saudável para utilizar. Uma mulher que se prostituiu, que usou a sexualidade, que abusou, restrição, reencarna aonde? No corpo oposto. Para aprender a respeitar. Em regime de prisão, restrição. Então, diz, a própria natureza, ela não faz esse movimento de restrição? Por que eu, na condição de pai, então quer dizer que Deus está errado? Não, temos que fazer esse processo de restrição, sim. Tu cria um menino até os 7 anos com permissividade, tudo pode, tudo tu dá. O menino bate na tua cara, tu acha lindo. O menino pede a bonequinha, tu dá. O menino pede o cachorrinho, tu dá. O menino pede para descer, tu desce. O menino empurra. Eu não quero couve. Aí tu vai lá e cata o couve todinho e dá. Não, filho, come sem o couve. Mamãe faz. Eu não quero isso, eu quero aquilo. Mamãe faz de novo. Já se disse, num mundo que o menino é livre, é semente do criminoso. Mamãe, eu não quero couve. Problema teu, meu filho. Separe, põe do lado, então levante e vá para o quarto. Pequenininho. Você tem que comer, filho. Não quer, então não come. Mas não muda. Às vezes eu vejo meninos de 9, 10 anos, a mãe catando as coisas. Eu só me lembro do vô nessa hora com um tio meu. Ixi, a comida é essa? É? Não quer? Eu não gosto disso não. Levante, vá para o quarto. Almoço. Antigamente era assim, não era? Ficou com fome, fiadinho lá dentro. Horário da janta. O que era a janta? Mesmo que o almoço. Pergunta se ele não comeu. Pergunta se ele não comeu. Fome. Eu fiz muito tempo trabalho voluntário com crianças carentes, lá da colônia Antônio Aleixo. Aquele menino come até pedra. Não tem esse negócio, meu filho, você quer isso? Foi aqui. Pode ser os dois? Fome. Come tu. Aí o teu menininho de casa que tem tudo dentro da geladeira, não gosta disso, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo, deixa passar fome. Os lá de casa, quando eram pequenos, eu digo, vou te levar para a colônia, porque eles já tinham ido lá, vou levar para a colônia, te deixar uma semana lá, tu volta comendo até pedra. E eu me lembro uma vez nós fizemos um trabalho voluntário com as crianças da colônia, levamos aquelas crianças, eram acho que umas 60 crianças dentro do ônibus, e levamos para o cinema. Foi patrocinado pelo Instituto Amazônia da nossa irmã Mônica Bolombi. Compramos a roupinha, tênis, roupinha, tudo banhadinho, foi o ônibus, catou aquele menino tudinho programado, colocou dentro do ônibus, fomos pro cinema, com direito a pipoca, Coca-Cola, cinema, terminou pizza. E tinha uma mãe para cada 3 crianças, uma mãe adotiva, para cada 3 meninos. Cada 3 meninos, um adulto, cada 3 meninos, e eu disse, é a mãe ou o pai. E quando nós deu tudo certo. Eles ficaram assim, nunca nenhum deles tinha entrado no cinema, muito menos comido aquela pipoca. Quando nós fomos fazer a avaliação com os trabalhadores, teve uma mãe que disse assim, chorando, se sensibilizou muito, ela disse assim, uma das minhas filhas adotiva, uma das meninas, disse assim, porque teve o sorvete também. Aí, e normalmente você toma sorvete, dá sede, né? Fica sede, dá sede. Aí a menina tomou o sorvete, aí ela olhou assim para a senhora que estava com ela, que era mãe adotiva, e disse assim, eu posso pedir uma água? Ela começou a chorar contando aquilo, por quê? Porque ela tem uma filha. E ela levanta, pega o sorvete e conversa, pô mãe, tu esqueceu da água. E aí aquela criança olhou para ela e disse, eu posso pedir uma água? E ela se emocionou muito com aquilo, entendeu? Porque é assim, mas sabe por que a filha dela diz, pô mãe, tu não esqueceu a água? Porque ela não educou até os 7 anos, já está colhendo fruto. Então as facilidades, o sim, 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 sim,
Leva esse menino para um trabalho voluntário, pequenininho, para ele ver a necessidade. Eu sempre conto a experiência que eu tive com a gente. Ela tinha menos de 7 anos. E a Socorro percebeu, Conceição, ela é egoísta. Os brinquedinhos dela estão quebrados. Eu digo, vamos separar esse aqui para a titia Conceição? Não, é meu. Ela não queria abrir mão de nenhum brinquedo. Socorro comentou comigo, eu disse, vamos fazer o seguinte... Traz para ela, sábado ela aqui vai dormir comigo, no domingo ela vai para a Colônia Antônio Aleixo comigo. Ela foi para a Colônia Antônio Aleixo, eu tinha um saco de brinquedo que eu tinha recebido para doar, para crianças de 3, 4 anos. Eu coloquei ela dentro de uma sala, com esse saco de brinquedo, com umas 10 ou 12 crianças, mais ou menos, 15 talvez no máximo. E eu disse, você vai distribuir esses brinquedos para essas crianças. Quase do tamanho dela, um pouco menor. Dê tudo, filha. Ela fez esse movimento, eu olhava lá no vidrinho, tudo criança do mesmo tamanho, eu achei que ela estava suada, né? E dando brinquedo. Terminou, ela estava elétrica. Eu disse, você gostou, tia? Muito, tia. Posso vir de novo? Pode. Eu vou ver uns brinquedos lá em casa para eu trazer. Foi preciso a mãe dela dizer, esse não, Jennifer. Esse sim, mãe, eu não uso. A Gera Socorro dizendo, esse não. Ela, até hoje... Isso fixou na cabecinha dela, menos de 7 anos. Isso fixou até hoje. Até hoje, é uma pessoa extremamente... Ela chega no guarda-roupa dela, até porque ela diz, mãe, não precisava você comprar. Eu não estou precisando. E quando ela vai... E roupa boa. Ela separa tudinho e já leva lá para mim. Tia, pode dar. Ficou. Entendeu? Então, é esse movimento que nós temos que fazer. Mostrar para as nossas crianças... Você que tem neto em casa, eu sei que a função não é sua, mas se tiver menos de 7 anos, dá tempo. Pega essa criança, leva num instituto desse, dá alguma coisinha para ela e dá lá no primeiro movimento, para saber que tem crianças que passam fome, que ela tem tudo dentro de casa, que ela tinha que agradecer a Deus. E sempre que possível, vamos lá levar comida. Então, como educar só com palavras, tem que ser com atitudes e atos. Passou disso, o menino é azedo, a menina é azeda, só tem agora uma mãe que pode ensinar. Vocês sabem quem é, né? A mãe Dô. Só a mãe Dô. Não pense que você vai pegar um menino de 15, 16 anos e educar, a não ser que ele queira. Que ele perceba que está fazendo besteira e que ele quer mudar a vida dele, porque agora é com ele e com ela. Se ele não quiser, tu pode dar um sermão. Vai entrar aqui e sair aqui. Entra aqui e sai aqui. Ele faz de conta que está ouvindo, mas não está. Continua Emmanuel nessa fala. A própria reencarnação não constitui em si mesma restrição considerável à independência absoluta da alma necessitada de expiação e corretivo? Além disso, os pais espíritas devem compreender que qualquer indiferença nesse particular pode conduzir a criança, nesse particular em relação à evangelização. Tá? Quando ele diz assim, porque a pergunta é, os pais espíritas devem ministrar educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo invocando as razões a que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos. Então ele diz, os pais espíritas devem compreender que qualquer indiferença nesse particular, a falta do estudo doutrinário, pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego do convencionalismo e à ausência de amor à verdade divina. A ausência de amor, que eu volto novamente, se os pais não têm um hábito, vamos orar, agradecer, nem faz a refeição com os filhos. Quando não está trabalhando, está viajando. Como ensinar? Colocar o menino na cama. Vamos orar, filhinho, pequenininho. Vamos sentar aqui do lado da mamãe, do lado do papai. Vamos fazer a prece, agradecer a Jesus por mais um dia. Agradecer o alimento, a saúde. A senhorinha que cuida da nossa casa. O quarto que está nos acolhe. Porque ele já viu lá uma criança que não tinha quarto. Ele já viu lá uma criança que não tinha casa. Ele já viu lá uma criança que está abandonada. Então é motivo dele agradecer por ter. Então ele começa a valorizar aquilo que ele já sabe que nem todo mundo tem. E agradecer. Pequenininho.
coloca na cama, fez a prece. O que você faz? Enfia o menino lá e liga a TV. Aí coloca no sleep. Não, ele vai assistir até ele dormir, pronto. E volta para tua novela. É assim que a gente põe os nossos filhos para dormir. Quando põe? Não põe uma música clássica. Vamos ouvir, filha. E eles vão aprendendo. 0 a 7 anos. Essa é a base, essa é a plataforma. Continua ele. Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. E tudo isso aqui ele já iniciou dizendo que era o quê? Em sua primeira fase. Nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas. Qual normas? Coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem. O faltoso é quem? O espírito reencarnante. Porque o espírito que está reencarnando não é Jesus voltando por ti, não. É um espírito em processos expiatórios. Um espírito que carrega débitos. Por isso é que ele falou. É abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Olha, você já levou seu filhinho de 3, 4 aninhos, ele já sabe que tem aquela criancinha lá que não tem brinquedo. Aí ele disse assim: mamãe, eu posso o brinquedinho tal? Vamos nos programar. Na hora exata a mamãe vai ter o dinheiro. Você até tem, mas é mostrando para ele que as coisas não vêm fácil. Quando o dinheiro chegar, olha só o desprendimento da mãe. Vamos lá comprar? Vamos comprar. Nós vamos comprar um outro brinquedo também para levar para outra criança ser feliz. Bora comprar com a mamãe? Olha o processo. Você compra um outro brinquedo, você pega aquela criança, seu filho, e vai num local levar para uma outra criança carente. Ele deixou de ser o centro do mundo. Não é só ele que tem necessidade. Não é só ele que tem vontade. Quantas vezes nós estamos vivendo uma dificuldade, a gente acha que só nós temos dificuldade. Vocês percebem o que é educação religiosa na prática? Se depois de todo esse processo o menino se tornar um capeta, que é bem provável que não, você está criando ser humano mesmo. Se ele vier adulto e ainda assim vier a falhar e a falir, a tua consciência estará em pleno paz, porque eu fiz de tudo. Eu ensinei a orar, eu apresentei ele a Jesus, apresentei Jesus a ele, né? Eu ensinei o caminho da amorosidade, do bem, do compartilhar, do dividir. Disse várias vezes não, mas eu não sou Deus, porque Deus também dá o livre-arbítrio aos filhos. Mas o importante é a nossa paz. Eu sempre percebo, gente, quando nós estamos falando de educação, quando eu olho para o rosto das mães, eu percebo assim, tristeza. E ao mesmo tempo assim, puxa, como eu errei. Quase sempre a gente percebe isso. Como eu errei com os meus. Eu uma vez disse: calma que tem outra reencarnação. Essas lições tem que fixar, porque a gente vai ser chamado novamente à maternidade, e que a gente possa recordar de tudo isso que nós estamos estudando. Os pais espíritas devem compreender essas características de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se faz para a contemplação egoística da espécie. Aquele grupinho, aquele meio, você vive aquele seu mundinho ali, sabe? Meu mundinho, minha família. Mas sim para santuário, onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. A economia, ela deve ser dirigida no que se refere à técnica de produção,
à necessidade de repartição e aos processos de consumo, é mais que justa a direção da economia. Porém, nesse sentido, todo excesso político que prejudique a harmonia na lei das trocas, de que o progresso depende inteiramente, é um erro condenável. Nós estamos vivendo o que aconteceu aqui com os nossos vizinhos. A política lá tentando, todo mundo tem que ter a mesma coisa. Você vai lá, ninguém tem nada. Depende inteiramente, é um erro condenável, com graves consequências para toda a estrutura do organismo coletivo. Está aqui, o Emmanuel está falando isso aqui em 1940 e nós estamos vendo isso acontecer aqui com os nossos irmãos aqui. Acabaram com o país. Tais excessos deram causa ao sistema autárquicos de governo da atualidade, onde parecem todos os ideais de justiça econômica e de fraternidade, em virtude dos erros de visão do mau nacionalismo. A vida depende de trocas incessantes e toda restrição a esses elevados princípios de harmonia é uma passagem para a destruição revolucionária, onde se invertem todos os valores da vida. Que a economia seja dirigida, mas que as paixões políticas não penetrem os seus domínios de equilíbrio e reciprocidade. Porquanto, na sua influência nefasta, abre aspas, bastar-se a si mesmo, fecha aspas, é a ideologia sinistra da ambição e do egoísmo, onde o fermento da guerra encontra o clima apropriado para as suas manifestações de violência e de extermínio. Não tem como você fazer, dizer, impor. Uns sempre terão mais, outros menos. Uns trabalharão mais, outros menos. Esse processo desse movimento. Não é por aí, né? Então agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade de estudo e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.